Você que é de Uruguaiana, da região, ou ainda nem veio para a nossa cidade, no Baita Papo Entrevista de hoje vamos falar aí sobre uma das diversas opções do Vem Viver Uruguaiana, que une bem-estar ao campo com gastronomia. Sabia que aqui em Uruguaiana a gente tem uma queijaria? Pois bem, eu mesmo sendo de Uruguaiana, sei que existe, mas nunca visitei. É uma vergonha, eu sei, mas já combinei com a Mariana por juntar uma turma de amigos que também não conhece e a gente vai conhecer a Canto Queijaria, que é tão falada. Eu já provei os queijos, só não fui até o local. E nessa entrevista a gente vai conversar um pouco sobre a Canto Queijaria e quem vai nos trazer detalhes dessa opção, tanto de gastronomia quanto de turismo, é a Mariana Rosa, que é a proprietária, junto com o esposo dela, e ela vai contar um pouco dessa experiência que a gente vai ter lá na Canto ou quando tu vieres visitar a Uruguaiana. Mariana, bem-vinda ao Baita Papo Entrevista, e eu já começo te perguntando aí quando que surgiu a Canto Queijaria. O papo é longo, vamos lá. A Canto Queijaria é um projeto de vida, meu e do Paulo, meu marido, que vai fazer 5 anos de vida agora em setembro desse ano. É o nosso 5º ano aí de atuação, de produção de queijo e de projeto. Mas que pra gente, pra mim e pra ele, nasceu há pelo menos 10 anos atrás, quando a gente resolveu colocar na balança algumas coisas da vida e decidimos mudar de vida, né? Eu sou estilista de formação, o Paulo é publicitário de formação. Moramos em uma série de lugares do Brasil e fora do Brasil antes de ter essa crise que a gente brinca existencial ali próximo dos 30 anos. E ali decidimos virar completamente a nossa vida, mudar de cidade, construir uma nova carreira e a partir disso surgiu a Canto. Então ela em teoria faz pelo menos 10 anos e de vida, né, oficial, fisicamente, vai fazer 5 anos agora em setembro. 5 anos já levaram aí 4.000 pessoas para Canto. 4.000 pessoas. Essa semana eu ainda estava fazendo um levantamento assim das planilhas de quem já tinha passado por lá, para a gente entender até da onde, né, a origem dessas pessoas e etc. E computamos ali quase 4.000 pessoas. A gente acha isso um número muito legal, muito expressivo, assim. Claro. Especialmente porque nem eu nem o Paulo somos da área do turismo, a gente nem da área do queijo, na verdade, né? Criamos esse projeto para conseguir levantar bandeiras de coisas que a gente acredita. E o turismo é um das bandeiras que a gente acredita muito, não só como renda para nós, mas como desenvolvimento socioeconômico em geral, né, da cidade onde a gente vive, da região onde a gente vive, e isso é muito importante para a gente. Então, a gente construiu a Canto já há 5 anos atrás com essa carinha, né, com essa casa de casa, com esse jeito de casinha de aconchego para poder receber as pessoas a esse modo, que é esse jeito que a gente costuma receber. Uma coisa bem afetiva. Muito afetiva. São grupos pequenos, é a gente mesmo que trata, que conversa, que convida, que, enfim, que vira amigo às vezes no final do passeio. Essa é a nossa maneira, é a nossa casa mesmo, né? Tanto o nosso slogan diz queijo, pampa e lar, né? O lar é sobre isso, assim, é sobre abrir a nossa casa e receber as pessoas e a gente fazer essa troca tão bonita. E nesses 5 anos, então, a gente entende que esse número é muito expressivo, exatamente por a gente não ter vindo dessas áreas, né? E a gente também não está numa região conhecida já, né? Pelo turismo, está se desenvolvendo nesse sentido. Então a gente trabalha bastante para receber o maior número possível e para além de receber na Canto, para a gente também fazer esses elos de turismo, né? De parcerias, de desenvolver uma cadeia como um todo. Mariana, essas 4.000 pessoas aí são oriundas de onde? São do estado, não são? Por que razão vieram e conheceram a Canto? Temos várias origens, digamos assim. Tem um público muito importante, bem considerável, que são pessoas de Uruguaiana, que a gente não vai considerar turistas, né? Mas um turista local, digamos assim, né? Que está disposto a conhecer as coisas da sua cidade, que faz muito sentido, que é muito legal, porque a gente entende que
morando numa cidade onde tem as atrações, e se as pessoas da própria cidade não valorizam as atrações, Sim, é difícil a gente se desenvolver como cidade, como região turística, né? A gente precisa ter autoestima, né? Tipo, avisar pra galera que tem as coisas rolando e levar os nossos conhecidos e tal. Então tem um público bem considerável que mora em Uruguaiana. Muitos deles não são naturais de Uruguaiana, mas estão morando em Uruguaiana pelos motivos que a gente sabe, né? Sim. Pessoais, funcionário público, enfim, pessoal, muita gente que está alocado em Uruguaiana e que hoje é morador e que faz essas visitas, muita gente. Esse é um público bem considerável, que seria esse turista local, né? Depois a gente tem uma parte muito grande de turistas do enoturismo, então pessoas de vários lugares do Brasil, e aí digo assim, vários mesmo, do Nordeste a São Paulo, Rio de Janeiro, etc., que estão vindo nos últimos anos conhecer a rota dos vinhos da campanha, né? Que é uma rota já um pouco mais consolidada, né, em termos de turismo, assim, tem vários estabelecimentos de vinho abertos para receber na campanha gaúcha, depois do IG, né, da identidade geográfica que a campanha recebeu, isso se multiplicou muito, né? Então, em parceria com essa rota dos vinhos, a gente tem recebido bastante gente do enoturismo, e que como a gente está, antes de estar aqui, que seria a última vinícola, né, da campanha, a gente acaba fazendo parte dessa rota dos vinhos, né? Então esse é um segundo público bem importante para a gente. O terceiro são pessoas passantes, né, viajantes, que estão indo às vezes para a Argentina, às vezes estão chegando da Argentina e estão indo para outro lugar do Brasil, que são pessoas de vários lugares do Brasil, vários. 2 semanas atrás a gente recebeu uma turma de 60 pessoas de Fortaleza que estavam indo para o Chile, numa caravana do Nordeste, que fizeram todo o estado, praticamente do Rio Grande do Sul, passaram pela serra de ônibus e aí cruzaram em Uruguaiana para passar para o Chile. E aí fizeram uma experiência na Canto durante uma manhã. Então a gente acaba entrando muito nesses roteiros também de passagem, né? E aí são pessoas de muitos lugares do Brasil, muitos lugares. Mariana, vocês produzem e comercializam os queijos? Sim, produzimos e comercializamos. A Canto, a gente está dentro de uma estância leiteira que há mais de 40 anos produz leite da família do Paulo, meu marido, meu cunhado, falecido cunhado e o meu sogro, produzem leite há muitos e muitos anos. E aí, continuando essa história, digamos assim, né, construindo uma nova etapa da história da família, veio a Canto. Então a gente faz dentro da propriedade todo o manejo do leite, todo o manejo do pasto, todo o cuidado com a terra para que a gente tenha um bom pasto, logo uma boa qualidade nutricional, logo um bom leite, para depois fazer a ordenha e a produção dos queijos. Então a gente faz todas as etapas lá dentro. O que a gente vai encontrar aí? Quais são os tipos de queijo que tem na Canto? A Canto nasce de um projeto de queijos autorais, né? O que seria queijos autorais? Queijos que não necessariamente têm uma receita tradicional. Então, queijos coloniais, serranos, né? Queijos que a gente conhece dentro do estado, que são de tradição, que há muitos e muitos anos se faz o mesmo, da mesma maneira, em determinada região. A gente não faz essa linha de queijo. E nem os queijos tipados, ou seja, tipo brie, tipo camembert, tipo gorgonzola, né? Sim. Que são queijos também tradicionais de alguma região do mundo e que a indústria se apropria da receita e faz algo semelhante. A gente não faz nenhuma dessas duas. A gente foi pro lance dos autorais. O que é os autorais? É um modo de fazer próprio nosso. Então a gente desenvolveu as receitas a partir de inúmeros testes, entre acertos e erros. Eu sempre brinco que as galinhas comeram horrores de queijo. Até a gente acertar, entender o modo de fazer de cada um dos queijos que a gente tem hoje. E aí, entendendo esse modo de fazer de cada um, a gente criou, né, fechou essa receita da Canto e nomeou os queijos sempre com alguma característica que lembra a região. Então a gente tem o queijo pampiano, em homenagem ao Pampa, a gente tem o queijo aragano, em homenagem ao vento aragano, né, que a gente fala muito aqui na região. Enfim, a gente tem vários queijos e todos eles têm um nome que em algum momento tem a ver com a receita, com o modo dele de fazer, mas que puxa um pouco da nossa cultura local, né? E aí a gente entra para esse ramo, digamos assim, dos queijos autorais. Hoje, quantos queijos autorais a Canto tem? A gente tem
Em cardápio, assim, vigente, que a gente trabalha sempre com os principais clientes, assim, restaurantes, hotéis, 3 variedades, que é pampiano, madrugueiro e legueiro, tá? Esses queijos a gente tem 12 meses no ano. Mas, como eu e o Paulo somos de áreas criativas, né, na vida, que eu comecei a conversa falando, a gente tem muito essa sede de criar coisas novas, assim. E no nosso ramo do autoral, isso está muito livre, né? Então, com essa liberdade, com essa nossa vontade de criar coisas novas, a gente sempre tem queijo de edição limitada. Ou seja, eles não estão em cardápio, tipo, eu não tenho eles sempre, mas a gente sempre tem, uma vez por mês, algum queijo que a gente criou de lote único e que a gente comercializa pontualmente, sabe? Então, agora há pouco a gente lançou o Picumã, que é um queijo com defumação de folha de laranjeira. A gente só fez 50 unidades. Aí a gente trabalha essas 50 unidades, terminou. Aí mês que vem a gente lança outro. E aí a gente vai trabalhando nesse lado mais criativo, assim. E aí os 3 nossos de linha que são perenes. E vocês estão levando a Canto Queijaria para feiras fora também do estado? Muito. A gente já fez algumas feiras fora do estado, muitas, assim. Tivemos agora recentemente, há 1 mês e meio atrás, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na maior feira de queijo de leite cru do Brasil, que é essa feira que acontece em Belo Horizonte. Fomos convidados, nós e mais 3 queijarias do estado, a estarmos participando. Foi fantástico, assim, é uma feira que mobiliza muitas pessoas do estado inteiro, né, de Minas Gerais, que é um estado que tem o queijo, visto, né, como objeto, assim, de cultura mesmo, né? Então, pra gente foi uma grande satisfação. Já participamos de feira em São Paulo, inúmeras. Enfim, estamos sempre aí caminhando e fazendo movimento. E agora eu quero saber um pouco aí como é que funciona a experiência Canto Rural e Gastronômico. Vamos lá. A Canto Rural e Gastronômico é um passeio, uma vivência que a gente faz nela o caminho do leite e o caminho do queijo, né? Então a gente convida as famílias, os grupos, a conhecerem de perto, de uma maneira muito informal e muito conversada e sempre muito agradável, percorrer então esse caminho, né, do leite e do queijo. Então a gente faz um boas-vindas na varanda da queijaria, conta a breve história da estância e da queijaria. Depois a gente convida todo mundo a subir numa carreta e a gente vai até a pastagem, onde o gado fica. Lá os turistas descem com os pés na terra, a gente fala um pouquinho de terroir, de território pampa, das gramíneas desse lugar, o que isso influencia na qualidade do leite, nas raças dos animais e tudo mais. E aí, nesse momento, a gente fala sobre onde começa o leite, né? Depois a gente entra na carreta de novo, passa pelo nosso galpão, onde a gente tem algumas práticas de sustentabilidade. Depois a gente entra na leitaria, o turista consegue ver essa retirada, né, acontecer. Depois a gente entra, coloca todo mundo toquinha, todo mundo vira um pouco queijeiro e queijeira ali, a gente entra na queijaria. Na queijaria a gente mostra a nossa sala de maturação, nossa sala de produção, fala um pouquinho de como que a gente faz os queijos, como é que a gente matura. Normalmente a maturação é onde a galera mais gosta, porque é um espaço todo de madeira, onde tem muito queijo exposto, os queijos ficam ali até 6 meses às vezes, então é sempre um lugar bem legal. O pessoal entra nesse contexto, depois a gente convida todo mundo para a varanda. Na varanda a gente faz uma degustação guiada de todos os queijos numa ordem de intensidade. O pessoal vai provando um a um. Depois a gente abre a nossa mesa, que a gente chama de happy hour local, onde a gente tem uma série de produtos artesanais e locais, pães de fermentação, bolos, antepastos, enfim. E aí mistura tudo que é local. Tudo que é local. A gente tem uma curadoria muito carinhosa de vários parceiros, pequenos produtores aqui de Uruguaiana. E aí a gente sempre vai pegando um pouquinho de cada um para também mostrar essa diversidade para quem vem de fora. Então é a geleia feita aqui, o doce de leite feito aqui, o pão feito aqui, enfim, né? Sempre para beber a gente tem suco integral de uva feito aqui, vinho feito aqui, cerveja feita aqui. E aí a gente faz esse final aí da gastronomia, né? Que aí por isso é Canto Rural e Gastronômico, com muito queijo e todos os produtos locais. Como tu já comentaste no início da nossa reportagem, quem é que está à frente da Canto aí? Conta um pouco da história de vocês, tu e do Paulo, por onde vocês já viajaram, vocês mudaram completamente, né? Tu como estilista, ele como publicitário, entraram no ramo do queijo, né? Que é totalmente diferente das áreas de formação. A Canto é uma empresa bem pequena, sou eu e o Paulo que fazemos todas as etapas dela, assim. A gente se divide, ele é da porteira para dentro e eu da porteira para fora, né? Que a gente estava comentando antes da entrevista aqui. Então, é isso.
E para além do queijo que a gente vende, né, que é o produto que a gente realmente comercializa e manda aí para vários lugares, a gente resolveu mudar de vida para erguer essas bandeiras, né, e que a gente acredita que são importantes. Uma delas é o turismo, a outra é educacional, que a gente tem um projeto educacional muito legal também, que é o nosso xodózinho, assim, que com ele também já recebemos inúmeras crianças e adolescentes na queijaria. E a Canto, ela nasce dessa nossa vontade de para além da grana que o trabalho nos deu e nos dá na vida, que a gente pudesse semear coisas que a gente acredita, né? Eu vim da área da moda, trabalhei 15 anos na indústria, criando roupa para as grandes redes, importando roupa da China, da Índia, enfim, fazendo esse movimento todo. O Paulo trabalhou quase 15 anos também dentro de shopping center, na área de marketing, com a intenção sempre de levar o maior número possível de pessoas para dentro do shopping, construir a melhor árvore de Natal, o melhor Dia das Mães e tudo isso, né, para fomentar esse comércio dentro do shopping. E eu fomentar também a parte de consumo de roupa, né. E aí, em determinado momento da vida, a gente começou a achar que a gente precisava fazer algo que tivesse mais sentido em termos de valores na vida, né? Que a gente pudesse deixar coisas importantes. Que a gente, no nosso trabalho, naquela determinada época da vida, a gente achou que não estava mais fazendo, né? A gente estava muito bem de grana, estava todo mundo, eu era gerente de uma empresa, o Paulo era gerente de outra, estava tudo certo. Em termos de status, assim, social, a gente estava muito bem, muito obrigada. Mas a gente tinha um certo incômodo, assim, pessoal, e a gente sempre sentava para conversar na hora do mate ali, depois que a gente chegava dos trabalhos. E sempre com uma certa angústia, assim, de estar dizendo, cara, eu tô aqui trabalhando, fomentando uma coisa que eu não acredito mais. Eu não quero que as pessoas vão para dentro do shopping, que as crianças vão para dentro do shopping, sem ver sol, sem ver... Sim, né? Na Canto a gente tem isso aí ao ar livre. Exatamente. Né? Então a gente começou a meio que achar que aquilo que a gente estava fomentando como profissionais deixou de fazer sentido para o mundo, assim. E aí que a Canto nasce, né? Ela nasce dessa vontade da gente aliar um trabalho que sim, precisa ser sustentável e precisa que a gente viva dele, mas que a gente pudesse fazer isso de uma forma ética, agregadora, semeando coisas que a gente realmente valoriza. E aí a Canto vem dessa inquietação e dessa busca pessoal que veio a partir de uma crise existencial e muita terapia. Então ela nasce a partir disso, assim, dessa inquietação nossa. E como é que foi essa transição, vocês dois, né, da capital para o interior? A gente passou por alguns lugares antes de vir até aqui, chegar até aqui. Como eu comentei no início, em teoria, a Canto nasceu há pelo menos 10 anos. Isso se dá porque, na cronologia, a gente, em 2014, teve essa crise, entre aspas. Na época, pedimos um afastamento temporário das empresas que a gente trabalhava por 4 meses. Curiosamente, nossos chefes nos deram, obviamente não remunerado, mas a gente sabia que quando a gente voltasse, os nossos cargos, né, de gestão estariam lá. Então, a gente, na época, vendeu um carro e foi com a grana do carro para Nova York. Deixamos nossos empregos garantidos e fomos, abrir a cabeça e de coração aberto mesmo, tentar achar um novo caminho. Essa foi a nossa vontade na época, em 2014. E lá, quando a gente chegou em Nova York, estava acontecendo um movimento muito claro, assim, que no Brasil a gente não via, que é de aproximação campo-cidade, né? Os moradores, enfim, do grande centro, de Manhattan ali, Brooklyn e tal, estavam muito ávidos, assim, consumindo e as feirinhas que estavam rolando nas praças da cidade. E a gente, muito curioso e muito da comunicação, sempre gostamos muito de gente, de conversar e tal, começamos a perceber que a galera que estava atrás do balcão da feirinha eram jovens como nós. E em conversas que a gente ia nas feiras porque gostava, a gente começou a conhecer as pessoas, os produtores, e a perceber que grande parte deles eram jovens como nós, ex-trabalhadores das grandes empresas, mercado financeiro e etc., e que tinham ido para pequenas propriedades no entorno de Nova York, se alocaram em pequenos sítios e ali naquela terra estavam fazendo produtos artesanais e etc., e levando esses produtos, e eles mesmos vendendo. E aquilo nos deu uma luz, assim,
Lembra que a gente tinha ido para Nova York atrás dessa possibilidade, né? Então aquilo nos acendeu uma primeira luz de dizer, cara, tá rolando um movimento aqui que nunca é pontual, porque Nova York sempre é o lugar onde as coisas acontecem, né? Por ser um lugar muito global, assim, que talvez faça sentido para o mundo inteiro, assim. Tá rolando um êxodo, né? A galera, tipo, se extasiou e tá indo buscar uma qualidade de vida, uma relação com o campo, com a natureza e com a sua alimentação e tal. E ao mesmo tempo a galera do grande centro, que tá lá no mercado financeiro trabalhando pra caramba e tal, tá querendo consumir isso, né? Então tava rolando uma conexão muito louca, que a gente, em Porto Alegre, na época que é onde a gente morava, não tinha, né? E aí a gente começou a achar que aquilo podia fazer sentido, assim, em algum lugar nessa nossa possibilidade de mudança. Mas a gente não tinha o queijo ainda como opção. Foi só uma questão de uma pincelada de um comportamento global possível, sabe? Eu sempre trabalhei com tendência de consumo, o Paulo também, né, nas nossas áreas, então aquilo era algo que a gente conseguiu perceber. Enfim, terminamos Nova York, saímos de Nova York, voltamos para Porto Alegre. Quando a gente chegou em Porto Alegre, deu um mês mais ou menos, o Paulo recebeu uma proposta para assumir um shopping em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu já estava meio de saco cheio da indústria que eu trabalhava, pedi demissão e fui para BH. Fomos para BH, nós dois. Cheguei lá, fui para Moda, que também é um grande centro de moda, Minas Gerais, e o Paulo foi para o shopping dele. Não à toa, caímos na terra do queijo artesanal brasileiro, né? Sim. E aí, ainda na moda e ele na publicidade, a gente começou a consumir queijo de uma maneira muito diferente. O Mercadão de Minas Gerais é incrível, a gente final de semana ia visitar produtor, e sempre gostamos disso, como um hobby mesmo. Claro. E aí começamos a fazer um alinhavo muito grande, assim, e espaçado, porque a gente ficou 2 anos e meio em BH, como consumidores de queijo, não como queijeiros, né? Ainda como estilistas e publicitários. Saímos de BH, fomos para São Paulo. E aí em São Paulo, quando a gente chegou em São Paulo, eu engravidei da Olivia, nossa filha. E aí a gente já vinha, obviamente, conversando muito, né, sobre essa possibilidade, para onde ir, o que fazer e etc. E aí quando eu engravidei em São Paulo, a gente disse, tá, então vamos fazer o seguinte, vamos botar uma data, vamos construir um projeto aqui em São Paulo. A gente sempre brinca que em São Paulo a gente gestou a Olivia e a Canto, porque ela nasceu assim... Sim, São Paulo também é um grande centro brasileiro, exatamente. Né? A gente lá em São Paulo teve a oportunidade de, em paralelo às nossas áreas, estudar sobre a produção de queijo, porque lá tem uma grande escola de queijo, e visitar uma série de produtores que tem essa mesma pegada do autoral, que depois, anos depois, a gente veio a se inserir. Então, São Paulo também é um grande centro global e as coisas estavam muito acontecendo na parte do queijo autoral em São Paulo há 5 anos atrás. Hoje está super consolidado, as queijarias estão aí bombando, queijarias que quando a gente estava morando lá, recém estavam começando, sabe? Então a gente acabou sendo muito inspirado também por esse momento de São Paulo enquanto a gente estava lá. E aí usamos esse tempo em São Paulo para, obviamente, juntar uma grana, né? Tipo, conseguir chegar em Uruguaiana com uma certa reserva, digamos assim. E usamos esse tempo para a Olivia nascer e ficar os primeiros meses ali, que são mais complicados, de adaptação e tudo mais. E aí, quando ela tinha 5 meses, a gente vendeu um AP que a gente tinha em Porto Alegre e viemos para Uruguaiana. E aí, quando chegamos em Uruguaiana, a gente tinha um desenho do croquis da queijaria, do que seria a casinha, assim. O projeto todo em teoria, do turismo educacional, das visitas... Sim, com toda essa bagagem que vocês tiveram. Toda a teoria que a gente aplica hoje, assim, toda a prática que a gente tem hoje, em termos de conceito, a gente fez e desenhou em teoria enquanto a gente estava em São Paulo. E aí, em novembro de 2018, a gente chegou aqui, dezembro de 2018, a gente chegou aqui, a Olivia tinha 5 meses, aí começamos a construir a queijaria a partir daquele croquisinho ali, e em setembro começamos a produzir, setembro de 19. Começamos a produzir. Então a gente tem como data primeiro dia da Canto, 10 de setembro de 2019. E aí desde lá a gente vai dia a dia aplicando aquilo que a gente sonhou e construiu nesses anos aí de... E quando tu olha para trás, o que tu vê, assim, da tua vida, assim? Vejo coragem. Acho que coragem é uma palavra, assim. Bastante gente me pergunta, mas como é que vocês tiveram coragem de fazer essa mudança e tal? Porque a gente sai de um status, assim, em termos... Sim, uma estabilidade financeira. Uma estabilidade financeira, de uma carreira consolidada, né, em algum lugar, assim, já consolidada, mesmo que a gente era jovem, ainda somos, mas na época mais jovens, e já com um certo grau enfim, ali, de status. Falam muito sobre coragem, e eu
Nunca pensei nessa palavra como uma possibilidade, mas hoje, assim, pensando, caramba, vim com uma filha pequena, mudar de vida, e se não tivesse dado certo, sabe? Tem tudo isso, né? Que hoje eu penso, pá, a gente foi corajoso, sabe? Mas eu acho que a gente sempre teve tanta verdade, assim, nessa vontade, sabe? Tão alinhados entre nós com aquilo que a gente queria, sabe? Com aquilo que a gente sonhava em fazer. E muito conectados de verdade com o conceito da marca, sabe? E do negócio, que as coisas foram fluindo, assim. E aí hoje eu acho que coragem é uma palavra, sabe? Mas na época eu nem pensava, tipo, eu sabia que a gente ia dar um jeito, que ia funcionar, sabe? Muito otimista, assim. Mas muito legal conhecer um pouco da história de vocês, da Canto, né? Não só a Canto enquanto empresa, mas quem está à frente da Canto. E antes da gente terminar aí, já se encaminhando para o final, aonde é a localização, qual é o horário de visita, como é que funciona para as pessoas que estão assistindo? Joia. A Canto é a primeira propriedade da Barra do Quaraí, então a gente já é município Barra do Quaraí, mas se tu sai de Uruguaiana é 35 quilômetros em direção à Barra. A gente está bem no meio entre Uruguaiana e Barra, bem né? Digamos assim, bem na divisa. Ali é Passo da Cruz, que é a localidade, né? Tem placa, tanto na faixa quanto lá no brete, é bem fácil de acessar. Chega qualquer carro, qualquer ônibus, é muito tranquilo o acesso. Dá mais ou menos uns 35, 40 minutos indo de carro, em direção à Barra. Sobre horários, para visita, né? Para essa experiência, então, canto rural e gastronômico. A gente tem 2 formatos. Um deles é em datas que a gente coloca. Uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, a gente lança no Instagram a chamada ali, né? Tipo, sim, claro. O Reels ou o post, convidando o pessoal para um dia específico, que normalmente é sábado ou domingo, à tarde. E a gente coloca essa data, o pessoal se inscreve diretamente comigo mesmo no inbox. E a gente recebe um grupo maior, de mais ou menos umas 30, 40 pessoas nesse dia. Outra opção é, eu não posso ir nesse dia, ou não estou em Uruguaiana nesse dia, né? Tô passando e quero ir igual. Tem a possibilidade, a gente tem o canto rural e gastronômico customizado, que é no dia e na hora que a família ou o grupo gostaria. Também via inbox ali, ou via WhatsApp, Instagram, a gente agenda então para essa família, para esse grupo, o dia e a hora que a pessoa quer fazer. Mínimo 4 adultos, a gente já pode fazer a reserva. Então, entre 4 e 12 pessoas, é um grupo menor, a gente tem um valor um pouquinho diferente. Acima de 13 pessoas, a gente tem um valor um pouquinho mais legal. Aceitam crianças? Aceitamos crianças, super. Inclusive, no canto rural e gastronômico, as crianças entre 0 e 8 anos não pagam nada. E entre 9 e 12 pagam metade do valor. É um passeio. Ele tem uma linguagem adulta, né? Mas ele, como a gente está falando dos animais, numa área verde, lá no nosso espaço tem casinha na árvore, tem uma série de coisas infantis, assim. É um passeio para a família, sabe? Todos os passeios têm crianças junto, de várias idades, e elas costumam gostar bastante também, então é um passeio familiar, bem familiar. Para finalizar, então, um baita papo entrevista de hoje, deixa o canal aberto aí para que passe uma mensagem para quem está nos assistindo. Primeiro, obrigada pelo convite, sempre muito bom falar aqui, a gente poder dividir. Sigam então a Canto Queijaria, que é @cantoqueijaria, tudo junto. Sou a Mari, eu que vou falar contigo ali no inbox. Como eu disse, a empresa é bem pequenininha, então é tudo muito pessoalizado, assim. Nos visitem, o pessoal adora a experiência e a gente adora quando a casa está cheia, tanto no formato de grupo quanto no formato customizado. Tem o nosso projeto educacional, que a gente acabou falando um pouco, que também é para escolas e para famílias, então quero levar a minha turma da escola para fazer uma experiência. A gente tem o Mãozinhas na Massa, que é uma outra experiência daí focada na criançada, lúdica, para conectar a gurizada ao campo, à natureza. Então, tudo isso a gente faz lá na Canto e adora. Então, sintam-se em casa, porteiras e coração sempre aberto. Obrigado. Então, hoje eu conversei com a Mariana Rosa, que é uma das proprietárias da Canto Queijaria, que está dentro aí das opções do Vem Viver Uruguaiano. Lembrando que o Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Sorri Fácil Uruguaiana. Sorrir é uma conquista. Agende agora mesmo a sua avaliação. Benditos Pet, o lugar ideal para o seu pet brincar e se hospedar. Pro Equilíbrio, mais que uma academia,
um lugar para você cuidar da sua saúde. Suporta os serviços, empresa especializada no serviço de áreas verdes. E Segue-te, a empresa que cuida da medicina e segurança do trabalho da sua empresa. Marca Imóveis, o lugar certo para você alugar ou comprar imóveis. Espaço da Beleza, há 22 anos, embelezando homens e mulheres. Casa Hermana Coworking, a sala que você precisa está aqui. Texas Restaurante Parrija, o novo restaurante da praça no coração de Uruguaiana.